Capítulo 7. Imaginação. A oficina da mente. O quinto passo rumo à riqueza. A imaginação é literalmente a oficina onde todos os planos são criados. É onde o impulso, o desejo, ganha forma e ação com a ajuda da capacidade imaginativa da mente. Já foi dito que podemos criar qualquer coisa que podemos imaginar. Com a ajuda da imaginação, descobrimos e dominamos mais das forças da natureza nos últimos 50 anos do que em toda a história da raça humana antes deste período. E mesmo com tudo o que realizamos, não chegamos nem perto do limite do que somos capazes de fazer. Nossa única limitação razoável está no desenvolvimento e uso da nossa imaginação. A imaginação humana oferece tantas possibilidades que é como se tivéssemos apenas descoberto que temos uma imaginação e só houvéssemos começado a usá-la de um jeito muito elementar. Duas formas de imaginação. A capacidade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e outra como imaginação criativa. Comentário. No uso moderno, a palavra sintético adquiriu uma conotação negativa, sugerindo que algo é artificial, que não é real. Hoje, a palavra sintetizado, que pode ser definida como algo feito de partes componentes, descreveria melhor o que Hill tinha em mente, e foi substituída aqui de acordo com isso. Imaginação sintetizada. Por meio dessa capacidade, você organiza antigos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. A imaginação sintetizada não cria nada, simplesmente funciona com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a capacidade usada pela maioria dos inventores, com exceção daqueles gênios que recorrem à imaginação criativa quando não conseguem resolver problemas pela imaginação sintetizada. Imaginação criativa. Por meio da faculdade da imaginação criativa, a mente humana finita tem comunicação direta com a inteligência infinita, a faculdade pelo qual palpites e inspirações são recebidos. É por intermédio dessa faculdade que todas as ideias básicas ou novas são entregues à humanidade. É por essa faculdade que captamos vibrações de outras pessoas e que um indivíduo pode sintonizar ou se comunicar com o subconsciente de outros. Esse conceito é explicado em mais detalhes mais adiante. A imaginação criativa funciona automaticamente, mas só quando sua mente consciente é motivada, energizada e trabalha em uma frequência tão alta que se torna muito perceptiva e receptiva, como quando ela é estimulada pela emoção de um forte desejo. Os grandes líderes do comércio, da indústria e das finanças, e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores se tornaram grandes porque desenvolveram a capacidade da imaginação criativa. Comentário. Nesse ponto, você deve ter notado que os dois tipos de imaginação são igualmente valiosos e trabalham juntos de um jeito tão sincronizado que frequentemente se torna difícil dizer onde acaba um e começa o outro. Por exemplo, quando Jeff Bezos criou a ideia da Amazon.com, foi imaginação sintetizada ou imaginação criativa? Na época, muita gente começava a pegar a ideia da internet como meio de vendas. A partir disso, seria possível concluir que ele recorreu à experiência, educação e observação, o que significa que estava usando imaginação sintetizada. Mas por que ele decidiu vender livros? Isso foi imaginação sintetizada ou criativa? Essa ideia saiu de alguma coisa em seu subconsciente que acreditava que livros eram a escolha certa? E o nome? Chamar uma livraria de Amazon não fazia sentido para ninguém além de Bezos, mas certamente chamou a atenção do público. Quanto o nome foi importante para o sucesso da loja,
Essa escolha foi imaginação sintetizada ou criativa. Agora dê um passo à frente. E o eBay? A Amazon já havia mostrado que era possível vender muitos produtos pela internet. Quando Pierre Omidyar teve a ideia de vender coisas na internet transformando-as em uma casa de leilões. Que parte disso foi imaginação sintetizada e que parte foi imaginação criativa? A resposta é: não importa. Quer você reúna conscientemente as partes de um plano ou as partes se encaixem em seus lugares subconscientemente e de repente você tem um flash de inspiração, tudo o que importa é que você está colocando sua imaginação para trabalhar. E quanto mais a usa, melhor as imaginações sintetizadas e criativas vão trabalhar para você. Desejo é um pensamento, um impulso. É nebuloso, é efêmero, é abstrato e não tem nenhum valor até ser transformado em sua contraparte física. A imaginação sintetizada é a que será usada com mais frequência no processo de transformar desejo em dinheiro. Mas vão surgir circunstâncias e situações que exigem o uso da imaginação criativa também. Imaginação sintetizada e criativa se tornam mais alertas e receptivas com o uso, e embora sua capacidade de imaginação possa ter enfraquecido pela falta do uso, você pode reavivá-la. Assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve com o uso, sua imaginação se torna mais receptiva em resposta direta à quantidade de uso. Use sua imaginação sintetizada. Primeiro, vamos focar a atenção no desenvolvimento da imaginação sintetizada. Essa é a faculdade que você vai usar com mais frequência na conversão do desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro pede o uso de um plano ou planos. Para fazer planos, você deve usar sua imaginação. De maneira geral, isso vai requerer o uso da imaginação sintetizada, à medida que você recorre à sua experiência, educação e observações. Comentário. O trecho a seguir é adaptado de um texto posterior de Napoleon Hill e aparece em Keys to Success. Um excelente exemplo de imaginação sintetizada é a invenção da lâmpada elétrica de Edison. Ele começou com um fato reconhecido que outras pessoas haviam descoberto. Um fio pode ser aquecido por eletricidade até produzir luz. O problema era que o calor intenso queimava rapidamente o fio, e a luz nunca durava mais que alguns minutos. Edison falhou mais de 10.000 vezes enquanto tentava controlar o calor. Ele encontrou o método mediante a aplicação de outro fato comum que simplesmente havia escapado à observação de todas as demais pessoas. Edison percebeu que o carvão é produzido pela queima da madeira coberta com terra, para o fogo arder lentamente e sem chama. A terra permite a entrada de ar suficiente apenas para ver fogo brando, de modo que a madeira não seja incinerada. Quando Edison reconheceu esse fato, sua imaginação associou-se imediatamente à ideia do aquecimento do fio. Ele colocou o fio dentro de uma garrafa, tirou dela a maior parte do ar e produziu a primeira lâmpada incandescente. Ela ficou acesa por 8 horas e meia. Tudo que Edison usou para fazer a lâmpada elétrica era amplamente conhecido, mas o jeito como ele sintetizou o conhecimento mudou o mundo e fez dele um homem muito rico. W. Clement Stone chamou o processo de Fórmula R2A2: reconhecer e relacionar, assimilar e aplicar. Se você fizer isso com tudo que vê, ouve, pensa e experimenta, desenvolverá um novo jeito de olhar para coisas conhecidas. Se faz isso, você pode realizar o que outras pessoas acreditam ser impossível. Mais adiante neste capítulo, você vai ler sobre outras fortunas que cresceram a partir de ideias sintetizadas ainda mais simples, e essas histórias devem levá-lo a concluir
que a combinação de ideias não é nada que você não pudesse ter pensado. Só isso deve fazer sua imaginação começar a sintetizar ideias. No entanto, mesmo que você seja inspirado por essas histórias e fique ansioso para começar, esse ainda não é o ponto em que deva começar a fazer planos. Aqui e ao longo de todo o Pensa em Riqueza, Napoleon Hill lembra o leitor de que este livro deve ser lido completamente antes de sua filosofia ser posta em prática. Há outras ideias a serem assimiladas nos capítulos posteriores, ideias que vão influenciar sua imaginação e, portanto, afetar os planos que você possa desenvolver. Leia todo o livro, depois volte a este capítulo e comece a pôr sua imaginação para trabalhar na elaboração de um plano para transformar seu desejo em dinheiro. Exemplos e instruções para criar planos são dados em quase todos os capítulos. Siga as instruções mais adequadas às suas necessidades e escreva seu plano. No momento em que completar essa etapa, você terá dado forma concreta ao seu desejo intangível. Agora leia a frase mais uma vez de um jeito um pouco diferente. No momento em que escrever meu plano, terei dado forma concreta ao meu desejo. Agora leia em voz alta e perceba o que está dizendo a si mesmo. Desejo é só um pensamento. Por meio da imaginação sintetizada, sua experiência, educação e observações darão a ele forma e ação. A partir do momento em que seguir essas instruções e escrever seu desejo, seu plano, você terá realmente dado o primeiro de uma série de passos que permitirão converter o pensamento em sua contraparte física. Comentário: a imaginação sintetizada desempenha um papel em todas as fases de um plano de negócios. De fato, algumas das empresas mais bem-sucedidas começam com a imaginação sintetizada. Quando o empreendedor, recorrendo à sua educação, experiência e observações, pega uma ideia de uma fonte e dá a ela uma nova aplicação. Foi exatamente isso que aconteceu com Ruth Handler. Ela e o marido, junto com outro sócio, fundaram uma pequena fábrica que evoluiu para a produção de brinquedos. O sucesso do negócio dependia de haver novas ideias para brinquedos. Vendo a filha pequena brincar, Ruth Handler notou que ela estava fascinada com livros de recortar que tinham bonecas de papel representando meninas adolescentes ou mulheres profissionais, para as quais ela podia recortar roupas. Ruth Handler também sabia que menininhas adoravam brincar de vestir roupas de adultos. Essas ideias, extraídas da educação, experiência e observações, sintetizaram-se em sua imaginação e se combinaram em uma nova ideia. Ruth Handler anunciou que deviam fazer uma boneca adolescente realista. Não uma boneca de papel, mas uma boneca tridimensional adulta, com o corpo de mulher, e também poderiam fazer roupas de adulto para acompanhar, e as meninas poderiam brincar de vestir a boneca. Em homenagem à fonte da inspiração, Ruth Handler deu à nova boneca o nome de sua filha, Barbie. Por mais óbvio que agora pareça, até Ruth Handler ninguém tivera a imaginação de fazer e vender uma boneca como a dela, e certamente ninguém jamais havia feito intermináveis coleções de roupas femininas para uma boneca vestir. Anteriormente mencionamos Jeff Bezos, que criou a Amazon combinando a ideia de uma livraria com a internet, e Pierre Omidyar, que fez a mesma coisa com os leilões quando criou o eBay. Mary Kay Ash pegou a ideia de mulheres administrarem as próprias empresas e acrescentou a ideia de vendas de porta em porta. Anita Roddick usou a tendência dos ingredientes naturais, combinou-as aos cosméticos e criou o império da The Body Shop. Bernard Marcus e Arthur Blank combinaram o conceito de supermercado com loja de ferragens e criaram a Home Depot. Thomas Steinberg e Leo Ken fizeram o mesmo com um material de escritório e lançaram a Staples. Uma vez feitas as conexões, pode parecer óbvio,
mas fazer essas conexões supostamente óbvias trouxe sucesso para muita gente. Napoleon Hill diz que a imaginação é como um músculo que pode ser fortalecido com o uso. Da mesma que existem exercícios específicos que desenvolvem e melhoram a musculatura física, foram desenvolvidos exercícios específicos para melhorar e desenvolver a imaginação. E acredita-se que a criatividade desenvolvida em uma área vai afetar sua criatividade em outras. Edward de Bono, um dos mais respeitados especialistas no campo, escreveu mais de 25 livros, inclusive os best-sellers O Pensamento Lateral e Os 6 Chapéus do Pensamento, cujo objetivo é literalmente fazer você pensar. O best-seller de Betty Edwards, Drawing on the Right Side of the Brain, usa técnicas de desenhos para despertar a criatividade. O best-seller de Gabriel Rico, Writing the Natural Way, usa uma técnica chamada clustering para romper o bloqueio do escritor. E Tony Buzan utiliza uma técnica similar para abrir a mente, que ele chama de mind mapping. Em seu best-seller Super Lenin, Shailer Ostrander e Lynn Schroeder mostram maneiras de usar a música clássica, e Roger von Wett sugere quebra-cabeça e charadas como estímulo em A Wake on the Side of the Hedge. Recorrendo à imaginação criativa. O planeta onde você vive, você mesmo e todas as outras coisas materiais são resultados de mudança evolutiva, por meio do qual fragmentos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Até onde a ciência foi capaz de determinar, todo o universo consiste apenas de 4 coisas: tempo, espaço, matéria e energia. Mais do que isso, e essa afirmação é de incrível importância, essa Terra, cada um dos bilhões de células individuais do seu corpo e todas as partículas subatômicas de matéria começaram com uma forma intangível, de energia. Pela combinação de energia e matéria foi criado tudo o que é perceptível, da maior estrela no céu até inclusive o próprio homem. Desejo é um impulso de pensamentos. Impulsos de pensamentos são formas de energia. Quando você começa o processo de adquirir dinheiro usando o impulso de pensamento do desejo, está recrutando para o seu serviço a mesma coisa que a natureza usou ao criar a Terra, bem como toda forma material no universo, incluindo seu corpo e seu cérebro, onde operam os impulsos de pensamento. Comentário. Embora recentes avanços da física, teoria de calibre, teoria das cordas, teoria das membranas e outras, tenham ampliado nossa compreensão sobre matéria e energia, a descrição anterior de Hill permanece de acordo com a ciência moderna. As teorias mais recentes são variações e refinamentos dos conceitos básicos de que tudo no universo é tempo, espaço, matéria ou energia, e como Einstein afirmou, energia e matéria são, na verdade, formas diferentes da mesma coisa. Como diz Hill, tudo das estrelas ao sistema solar, da Terra a você, seu cérebro e aquela pequena faísca chamada de pensamento são a mesma coisa. É como quando uma toalha de mesa é estendida. Há dobras e saliências no tecido que são diferentes uma das outras, mas ainda são todas a mesma toalha de mesa. Como as dobras e saliências na toalha de mesa, energia e matéria são a mesma coisa em formas diferentes. Portanto, você, matéria, seus pensamentos, energia, todas as outras pessoas, matéria, e seus pensamentos, energia, e todas as outras coisas, matéria, não só estão interconectados, como também, em essência, são a mesma coisa. Hill chama essa inter-relação de tudo com tudo de inteligência infinita. No capítulo sobre fé, ele fez a primeira menção à inteligência infinita como a origem de palpites, intuição e flechas de inspiração. No capítulo sobre autossugestão, ele propôs que a mente subconsciente é a conexão com a inteligência infinita. Neste capítulo, Hill elabora que a imaginação criativa é o receptor
pelo qual os flashes de insight chegam até nós da inteligência infinita. Em algumas circunstâncias, quando sua mente está operando em ritmo acelerado, sua inteligência criativa recebe não só uma ideia, mas também um flash de intuição. Você tem um palpite ou uma premonição sobre alguma coisa ou alguém. Esse flash não pode ter vindo do consciente ou do subconsciente, porque nenhum dos dois jamais teve a informação. Como tudo é parte de alguma outra coisa, sua imaginação criativa, energia, extraiu o pensamento, energia, diretamente do lago comum de inteligência infinita, energia, que contém não só o seu subconsciente, energia, mas também o subconsciente de todo mundo, energia. Inteligência infinita é um conceito complexo, e os leitores que se pegam questionando o processo podem ter certeza de que Hill explica a teoria nos capítulos a seguir. Os editores aconselham o leitor a deixar de lado todas as questões por enquanto e a se concentrar na aplicação lógica e prática que Hill tinha em mente. Você está envolvido em tentar transformar seu desejo em sua contraparte física ou monetária, e existem leis da física e princípios de psicologia que podem ajudar. Mas antes você deve se dar um tempo para se familiarizar com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela descrição desses princípios, a partir de todos os ângulos concebíveis, espero revelar o segredo pelo qual toda a grande fortuna foi acumulada. Por mais estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é um segredo. Ele faz-se óbvio na Terra, nas estrelas, nos planetas, nos elementos acima e em torno de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida dentro da nossa visão. Não desanime se não entender ou aceitar completamente essa teoria. Não espero que você aceite tudo o que há neste capítulo em sua primeira leitura. Assimile o máximo que puder agora, enquanto lê tudo pela primeira vez. Depois, quando reler e estudar o material, vai descobrir que alguma coisa aconteceu para esclarecê-lo e dar uma compreensão mais ampla do todo. Acima de tudo, não pare nem hesite no estudo desses princípios até ter lido o livro pelo menos 3 vezes. Depois você não vai querer parar. Como fazer o uso prático da imaginação? Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. A seguir, 2 histórias verdadeiras sobre ideias que renderam imensas fortunas. Espero que essas histórias transmitam o quanto é importante o papel que a imaginação pode ter na transformação de uma ideia em sucesso e que ilustrem o método pelo qual a imaginação pode ser usada para o acúmulo de riqueza. A Chaleira Encantada. No fim dos anos 1880, um velho médico rural foi até a cidade. Amarrou seu cavalo, entrou discretamente em uma drogaria pela porta dos fundos e começou a regatear com o jovem atendente. Durante mais de 1 hora atrás do balcão, o velho médico e o atendente falaram em voz baixa. Então o médico saiu. Foi até a carroça e pegou uma grande e antiquada chaleira, uma grande colher de pau, para mexer o conteúdo da chaleira, e as depositou no fundo da loja. O atendente inspecionou a chaleira, pôs a mão no bolso interno, pegou um rolo de notas e entregou para o médico. O rolo continha exatamente $500. Todas as economias do atendente. O médico entregou a ele um pedacinho de papel, no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras daquele pedacinho de papel valiam o resgate de um rei, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o conteúdo da chaleira começar a ferver. Mas nem o médico nem o jovem atendente sabiam que fabulosas fortunas estavam destinadas a jorrar daquela chaleira. O velho médico ficou feliz por vender o utensílio por $500. O atendente correu um grande risco apostando as economias de sua vida em um pedaço de papel e uma chaleira velha. Ele jamais sonhou que seu investimento faria uma chaleira transbordar ouro que um dia superaria o desempenho miraculoso da lâmpada de Aladim. O que o atendente realmente comprou foi uma ideia. A velha chaleira, a colher de pau e a mensagem secreta em um pedacinho de papel
eram incidentais. O milagre daquela chaleira só começou a acontecer depois que o novo proprietário misturou as instruções secretas, um ingrediente sobre o qual o médico nada sabia. Veja se consegue descobrir o que aquele jovem acrescentou à mensagem secreta e fez a chaleira transbordar ouro. Aqui você tem uma história de fatos mais estranhos que ficção, fatos que começaram na forma de uma ideia. Apenas olhe para as vastas fortunas em ouro que essa ideia produziu. Ela pagou e ainda paga imensas fortunas de homens e mulheres no mundo todo. A gente que distribuiu o conteúdo da chaleira a milhões de pessoas. A velha chaleira é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, dando emprego a milhares de homens e mulheres que cultivam cana e trabalham refinando e vendendo açúcar. A velha chaleira consome anualmente milhões de garrafas de vidro e de plástico e latas, dando emprego a elevado número de trabalhadores. A velha chaleira dá emprego a um exército de secretários, estenógrafos, redatores e especialistas em propaganda em todo o país. Ela levou uma fama e fortuna a muitos artistas que criaram imagens magníficas descrevendo o produto. A velha chaleira transformou Atlanta, que era uma pequena cidade sulista, na capital de negócios do sul, onde agora beneficia direta ou indiretamente todos os negócios e praticamente todos os residentes da cidade. A influência desta ideia agora beneficia todo o país civilizado do mundo, despejando um jorro contínuo de ouro para todos que a tocam. O ouro da chaleira construiu e mantém uma das mais proeminentes faculdades do Sul, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. Se o produto daquela velha chaleira de metal fosse falar, contaria histórias incríveis em todos os idiomas. Histórias de amor, de negócios, de profissionais, de homens e mulheres diariamente estimuladas por ele. Tenho certeza de pelo menos uma história romântica, pois fiz parte dela, e tudo começou não muito longe do lugar onde o atendente da drogaria comprou a velha chaleira. Foi lá que conheci minha esposa, e foi lá que me contou sobre a chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que bebíamos quando pedi a ela para me aceitar na alegria e na tristeza. Seja você quem for, onde quer que more, qualquer que seja a sua ocupação, cada vez que vir as palavras Coca-Cola, lembre-se de que esse vasto império de riqueza e influência cresceu a partir de uma única ideia. E essa ideia, o ingrediente misterioso que o atendente Asa Candler misturou à fórmula secreta, foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Tenha em mente que os degraus para a riqueza descritos neste livro são os mesmos princípios pelos quais a influência da Coca-Cola tem sido estendida a cada cidade, município, vilarejo e cruzamento de vias no mundo. Aqui vai o que há de mais importante para lembrar. As ideias que você cria podem ter a possibilidade de repetir o enorme sucesso dessa bebida mundial. Comentário: Harlan Sanders também tinha uma receita e uma chaleira mágica. Na verdade, sua chaleira era uma panela. Mas nem sua panela, nem sua receita de 11 ervas e temperos seriam mencionadas aqui se ele não tivesse imaginação também. Harlan Sanders era proprietário e administrador de um motel e café bem-sucedido em Corbin, Kentucky. Mas quando a nova rodovia interestadual foi construída, ela não passou pelo endereço de Sanders. Em pouco tempo, seu estabelecimento faliu, deixando-o com um pouco mais que sua receita de frango frito e um jeito de prepará-lo rapidamente em uma panela. Aos 62 anos de idade, o coronel, como as pessoas o chamavam, teve que encontrar um novo meio de vida. Foi quando o ingrediente mágico, a imaginação, entrou na receita. Ele decidiu que não venderia mais frango frito. Em vez disso, venderia seu método para prepará-lo. Ele pôs a receita e a panela no porta-malas do carro e pegou a estrada para mostrar seu frango frito a outros proprietários de restaurante. Nos 2 primeiros anos, conseguiu vender 5 franquias. 2 anos depois, tinha vendido 200. 4 anos depois, estava perto de ter 600 endereços, quando foi procurado por um grupo de investimento que queria comprar sua empresa.
Reconhecendo que a magia não estava só na chaleira ou na receita, os novos proprietários pediram ao Coronel Sanders para permanecer como porta-voz da companhia, o que ele fez até sua morte em 1980. Hoje existem quase 12 mil endereços do KFC em mais de 80 países, com vendas de quase 10 bilhões de dólares ao ano. Deb Fields era uma dona de casa de 20 anos que adorava fazer cookies. Ela não tinha educação formal nem experiência profissional, mas tinha uma receita e uma ideia imaginativa de que as pessoas gostariam de comprar cookies frescos, quentes e macios em uma loja. Empresários e banqueiros que ela procurou disseram que ela era maluca, mas essa mulher e seu marido continuaram levando essa ideia de banco em banco, até finalmente convencerem um deles a dar a Deb Fields um empréstimo para ela abrir uma loja em Palo Alto, Califórnia. Na hora do almoço do seu primeiro dia, ela ainda não havia vendido nenhum cookie, então foi para a rua e distribuiu amostras. Foi bastante. A loja de biscoitos decolou. Hoje as lojas Sras. Fields estão por todo o país. A Faculdade de Administração de Harvard usa seus métodos como um estudo de caso de eficiência. E Deb Fields se tornou uma autora de sucesso, oradora motivacional e personalidade da televisão. Wiley Amos era um agente de talentos de Los Angeles, que copiou uma receita de cookie do verso de uma embalagem de gotas de chocolate da Nestlé. Fez algumas modificações para personalizar a receita e começou a distribuir sua versão de cookies caseiros, como uma espécie de cartão de visitas. Seus clientes e parceiros comerciais gostaram tanto que o Willie finalmente decidiu se retirar do show business e abrir uma loja. E fez isso com o charme de um agente de Hollywood. Abriu a loja em Sunset Boulevard, com 2.000 convidados, um tapete vermelho e celebridades. Com o mesmo charme, ele pôs sua foto na embalagem, encheu-a de cookies e começou a vender para lojas de departamentos exclusivas e lojas de especialidade. 10 anos depois, a Famous Amos era um negócio de 10 milhões de dólares. Ray Kroc tinha mais de 50 anos e vendia mixers para milkshake quando ouviu falar de um quiosque de hambúrguer na Califórnia, propriedade de Dick e Mac McDonald. Estava indo muito bem. Pegou o carro e foi até São Bernardino dar uma conferida. O que viu foi um restaurante com um cardápio limitado e uma boa receita de hambúrguer. E eles serviam mais depressa que qualquer lugar que ele já tivesse visto. Pensando que se houvesse mais lugares como aquele, ele poderia vender muitos mixers de milkshake, Kroc sugeriu aos irmãos McDonald's a ideia de abrir mais alguns McDonald's. Eles se interessaram, mas não sabiam com quem poderiam abrir os novos restaurantes. Dessa vez havia uma receita e uma grelha mágica, mas ainda faltava um ingrediente extra: imaginação. Na hora, Ray se ofereceu para ser sócio e abrir os restaurantes ele mesmo. De acordo com as placas no Golden Arcs, a imaginação de Ray Kroc rendeu bilhões de hambúrgueres vendidos. Em 1982, Howard Schultz foi trabalhar como diretor de marketing de uma pequena importadora atacadista de café chamada Starbucks. Só tinha uma loja no Pike Place Market, em Seattle. Durante uma viagem à Itália, Schultz teve a ideia de que a cultura de cafeteria que ele vira em Milão poderia ser transposta para o cenário do centro de Seattle. Convenceu a empresa a tentar. Sua ideia de cafeteria foi um sucesso tão grande que Schultz se empenhou e levantou o dinheiro para comprar a empresa. 5 anos depois de ter entrado para Starbucks, ele era CEO de uma companhia com 17 lojas. 15 anos mais tarde, a cultura de cafeteria de Schultz estava em todas as esquinas dos Estados Unidos, e havia mais 7.000 Starbucks no mundo todo. Como último exemplo de imaginação, oferecemos um molho para a salada de Paul Newman. Bom, era de se esperar que não fosse necessária muita imaginação para uma grande celebridade colocar seu nome em um produto. E foi isso que Newman pensou também. Mas quando ele e seu sócio E.A. Hotchner levaram sua ideia de molho para a salada para empresas especializadas em comercializar alimentos, ninguém se interessou, a menos que eles mesmos investissem cerca de $1 milhão para o primeiro ano de operações. De acordo com o livro de Newman e Hotchner, Shameless Exploitation,
eles descobriram que quase todos os produtos de celebridades no ramo alimentício haviam fracassado desastrosamente, e agora ninguém queria saber disso. Então nem mesmo o grande nome de Paul Newman era a mágica de que eles precisavam para comercializar um molho para saladas. E a menos que tivessem dispostos a investir em uma quantia ridícula, dinheiro também não era mágica. A magia teria que estar no jeito imaginativo pelo qual convenceriam as pessoas certas a ajudá-los e na perseverança para insistir até conseguirem. E como todo mundo que tem uma ideia, foram informados de que era loucura tentar. Foram rejeitados por empresas de engarrafamento que não aceitavam pedidos pequenos, e foram rejeitados por distribuidores que não queriam se arriscar com nenhum produto de celebridade. No fim, foi o proprietário de um supermercado, Stu Leonard, que ajudou a encontrar os fornecedores certos. Mas nem isso teria sido suficiente se Stu Leonard não tivesse tido imaginação suficiente para ver as possibilidades e colocar o Newman ou Salad Dressing nas prateleiras de sua loja. 15 anos depois, a Newman's Own Brands era uma companhia de 100 milhões de dólares, que doa todos os lucros para a caridade. O que eu faria se tivesse $1 milhão? A história a seguir comprova a verdade do velho ditado: quem quer, faz. Quem me contou foi o querido educador e clérigo Frank Gonsalves, que começou a carreira de pregador na região dos armazéns de Chicago. Quando estava na faculdade, Gonsalves notou muitos defeitos em nosso sistema educacional. Defeitos que ele acreditava que poderia corrigir se fosse diretor de uma faculdade. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse pôr em prática suas ideias sem ser prejudicado por métodos ortodoxos de educação. Gonçalves precisava de $1 milhão para colocar o projeto em andamento. Onde arranjaria uma quantia tão alta? Essa era a questão que ocupava a maioria dos pensamentos de jovem e ambicioso empregador. Mas ele não conseguia fazer nenhum progresso. Todas as noites ele dormia pensando naquilo. Acordava pensando naquilo. Pensava naquilo em todos os lugares onde ia. Pensava e pensava, até a ideia se tornar uma obsessão que o consumia. Gonçalves era filósofo, além de pregador, e como todos que alcançam sucesso na vida, reconhecia que a definição de objetivo é o ponto de partida. Também reconhecia que a definição de objetivo adquire vida e força quando é respaldada por um desejo ardente de traduzir esse objetivo em seu equivalente material. Ele conhecia todas essas grandes verdades, mas não sabia onde ou como arrumar $1 milhão. Normal teria sido desistir e dizer: "Ah, bom, minha ideia é boa, mas não posso fazer nada com ela porque não consigo arrumar $1 milhão". É exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Mas não foi o que Gonçalves fez. O que ele disse e o que fez é tão importante que vou deixá-lo falar por si. Em um sábado à tarde, eu estava no meu quarto pensando em maneiras de levantar o dinheiro para realizar meus planos. Havia pensado por quase 2 anos, mas não tinha feito nada além de pensar. Tinha chegado a hora de agir. Decidi naquele momento que conseguiria $1 milhão necessário no prazo de uma semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. O mais importante foi a decisão de levantar o dinheiro dentro de um prazo específico. Quero dizer que no momento em que cheguei a uma decisão definitiva de conseguir o dinheiro dentro de um período determinado, surgiu um estranho sentimento de segurança que eu nunca tinha experimentado antes. Algo dentro de mim parecia dizer: por que você não tomou essa decisão há tempos? O dinheiro estava esperando por você o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Liguei para os jornais e anunciei que na manhã seguinte faria um sermão intitulado "O que eu faria se eu tivesse $1 milhão?". Comecei a trabalhar no sermão de forma imediata, mas devo dizer que francamente a tarefa não foi difícil, porque eu preparava havia há quase 2 anos. Terminei de escrever o sermão muito antes da meia-noite. Fui para a cama e dormi me sentindo confiante, pois já podia me ver de posse do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, me ajoelhei
e pedi que, com ele, eu conseguisse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto rezava, tive novamente a certeza de que o dinheiro estava próximo. Na minha imaginação, saí sem o sermão e só percebi o descuido quando já estava no púlpito, pronto para começar a pregar. Era tarde demais para ir buscar minhas anotações, e que bênção foi não poder voltar. Em vez disso, meu subconsciente produziu o material de que eu precisava. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei dos meus sonhos com o coração e alma. Não só conversei com a minha congregação, como acho que também conversei com Deus. Eu disse o que faria com $1.000.000 se esse valor fosse colocado em minhas mãos. Descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição educacional onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, desenvolveriam o pensamento. Quando terminei e me sentei, um homem levantou-se lentamente do banco na terceira fileira no fundo e se dirigiu ao púlpito. Eu não sabia o que ele ia fazer. Ele subiu no púlpito, estendeu a mão e disse: Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que pode fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1.000.000. Para provar que acredito em você e no seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, lhe darei $1.000.000. Meu nome é Philip Darmore. O jovem Gonçalo foi ao escritório de Darmore e recebeu $1.000.000. Com esse dinheiro, fundou o Instituto de Tecnologia Armour, conhecido hoje como o Instituto de Tecnologia de Illinois. $1.000.000 para a fundação do Instituto Armour foi resultado de uma ideia. Por trás da ideia, havia o desejo que o jovem Gonçalo nutriu por quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele conseguiu o dinheiro 36 horas depois de ter tomado a decisão de obtê-lo e traçar um plano definido para conseguir. Não havia nada de novo ou único em o jovem Gonçalo pensar vagamente $1.000.000 e ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros tiveram pensamentos semelhantes, mas havia algo de muito único e diferente na decisão que ele tomou naquele sábado memorável, quando colocou a imprecisão em segundo plano e disse de um jeito definido: terei esse dinheiro em 1 semana. O princípio pelo qual Gonçalo obteve seu $1.000.000 ainda está vivo. Está disponível para você. Essa lei universal é tão viável hoje como era quando o jovem pregador a usou com tanto sucesso. Comentário: o Instituto de Tecnologia Armour foi inaugurado em 1893, oferecendo cursos de engenharia, química, arquitetura e biblioteconomia, e em 1940 tornou-se o Instituto de Tecnologia de Illinois, IT, quando se juntou ao Instituto Leves, uma faculdade de Chicago fundada em 1895, que oferecia cursos de artes liberais, além de ciências e engenharia. Em 1949, o Instituto de Design, fundado em 1937, também se juntou ao IT, seguido em 1969 pela Faculdade de Direito Chicago-Kent e pela Escola de Administração Stuart, e em 1986 pela Faculdade de Engenharia do Meio Oeste. Hoje existem vários campi no centro de Chicago. O IT tem sido chamado de alma mater de realizações. Como transmutar ideias em dinheiro. Asa Candler e Frank Gonçalves tinham uma característica em comum. Ambos conheciam a surpreendente verdade de que ideias podem ser transmutadas em dinheiro por meio do poder do objetivo definido somado a planos definidos. Se você é um desses que acreditam que trabalho duro e honestidade por si só trarão riqueza, pode esquecer. Não é verdade. Quando chega em grandes quantidades, a riqueza nunca é resultado só de trabalho duro. A riqueza vem, se vier, em resposta a demandas definidas baseadas na aplicação de princípios definidos, não por acaso ou sorte. De modo geral, uma ideia é um pensamento que leva à ação, porque atrai a imaginação. Todos os grandes vendedores sabem que ideias podem ser vendidas onde uma mercadoria não pode.
Os vendedores comuns não sabem disso, por isso são comuns. Um editor de livros de preços baixos fez uma descoberta que tem sido de grande valor para os editores. Ele aprendeu que muita gente compra os títulos, não o conteúdo dos livros. Ao simplesmente mudar o nome de um livro que não estava saindo, as vendas deram um salto de mais de 1 milhão de cópias. O interior do livro não teve nenhuma alteração. Ele simplesmente trocou a capa por outra com um título que tinha apelo de bilheteria. Por mais simples que possa parecer, foi uma ideia. Foi imaginação. Comentário. Para os leitores que pensam que substituir a capa de um livro é muito simples, ou algo que não poderiam fazer por não serem do ramo, os editores diriam que se você tivesse tido essa ideia simples antes daquele editor, ele provavelmente teria ficado satisfeito por vender os livros encalhados para você por centavos de dólares. Você então poderia ter trocado a capa e de repente teria se tornado editor de um best-seller. No entanto, a ideia de substituir as capas não significaria nada se você também não tivesse ideias sobre como comercializar e promover a nova capa atraente. E é isso que Hill argumenta. A Coca-Cola era uma receita, uma ideia criativa, mas teria permanecido apenas uma receita se Asa Candler não tivesse também outras ideias criativas para comercializá-la e fé em si mesmo para pôr em prática essas ideias. Spencer Silver era um químico que trabalhava para a 3M, quando, por acidente, criou uma cola que não era muito aderente. Nem é preciso dizer que a 3M não ficou muito interessada em uma cola sem aderência. E a invenção de Silver foi arquivada como um erro. Mas Silver gostou da cola e durante 5 anos continuou falando do produto para quem quisesse ouvir. Ninguém queria até Arthur Fry, que trabalhava na divisão de fitas da 3M, descobrir que quando estava no ensaio do coral, sempre perdia a página do inário porque os pedaços de papel que usava para marcá-las escorregavam ou caíam do livro. No entanto, com o papel da cola não muito aderente de Silver, os pedaços de papel ficavam onde ele queria e se soltavam com facilidade quando ele terminava. Esse foi o momento eureka. Eles tinham acabado de inventar o melhor marcador do mundo, o post-it. Mas esse não é o fim da história, nem o fim das ideias imaginativas que foram necessárias para fazer o post-it acontecer. Fry também precisaria de perseverança. Primeiro teve de convencer os engenheiros a resolver problemas de produção. Para isso, ele abriu um buraco na parede do porão de sua casa para instalar um protótipo do equipamento de produção. Ele insistiu e, finalmente, 2 anos depois, a 3M mandou o projeto para o departamento de marketing. Os especialistas em marketing criaram anúncios e folhetos que vendiam a ideia do bloco de notas aderentes e lançaram o produto em 4 cidades para testar. Os resultados foram um desastre. Ninguém sacou e ninguém comprou. Quem pagaria por papel de rascunho? O projeto do post-it estava prestes a ser descartado quando Geoffrey Nixon e Joseph Humey colocaram sua imaginação nele. Como Silver e Fry, Nixon e Humey tinham fé na ideia porque viam como as pessoas no escritório se apaixonavam pelos pequenos pedaços de papel adesivo quando começavam a usá-lo. Nixon e Humey foram para Richmond, Virgínia, uma das 4 cidades dos testes mal-sucedidos, e percorreram a área comercial entrando nos escritórios e dando bloquinhos de post-it para recepcionistas, secretárias e qualquer outro que aceitasse. A máquina de marketing convencional da 3M tinha falhado, mas distribuir post-it às pessoas que realmente os usariam deu resultado. Quando os funcionários de escritório de Richmond começaram a usar o post-it, a ideia de pagar pelo papel de rascunho deixou de parecer tão má. Eles sacaram e compraram. O teste de Richmond passou do fracasso ao sucesso, e logo os post-its estavam grudando em tudo no mundo todo.
Aqui está outra ideia simples que a imaginação transformou em sucesso. A história começou com um homem cujo problema era exatamente o oposto do de Spencer Silver. Esse homem tinha algo que grudava bem demais. George de Mestral era um montanhista suíço que um dia foi caçar com seu cachorro. Quando chegaram em casa, ambos estavam cobertos de carrapichos. Os carrapichos eram tão difíceis de remover que Mestral os estudou com uma lupa para entender o porquê. Ele viu que as plantas eram cobertas de pequenos ganchos que se prendiam aos pelos e aos tecidos. Foi quando ele teve a ideia. Se os carrapichos ficavam presos onde você não queria, por que não colocar esses ganchinhos nas coisas para que ficassem onde você queria? Como todos os outros mencionados neste livro, Mestral teve uma ideia imaginativa, mas foi só o início. Ele também teve fé em si mesmo para continuar quando as pessoas riram de sua ideia, o que muitos fizeram até finalmente encontrar uma fábrica têxtil francesa que o ajudou a fazer o que queria. No entanto, mesmo quando enfim elaboraram uma maneira de usar tecido de algodão para fazer o que chamaram de fita de fechamento, não tinham como arcar com os custos da produção em massa. E foi assim que Mestral descobriu de forma acidental que, quando se costura o nylon sobre luz infravermelha, ele produz naturalmente pequenos ganchos. Agora que poderiam fabricar por baixo custo, só precisavam de um nome. Um lado era felpudo, como o veludo, e outro era de crochê. A palavra francesa para gancho, pegue, véu e cro, combine com a imaginação, o resultado é velcro, e um alpinista suíço se torna um magnata da indústria. Uma vez a Sony Corporation tentou fabricar um gravador muito pequeno, que funcionasse com cassetes de mão de tamanho padrão, corrigindo, mas não conseguiu. Eles poderiam produzir uma pequena máquina de reprodução, mas na época os componentes eletrônicos necessários para torná-la também uma máquina de gravação não eram suficientemente pequenos. Concluíram que o projeto era um fracasso. Um dia, o presidente honorário da Sony, Masaru Ibuka, entrou no laboratório e viu que alguns dos engenheiros estavam usando os protótipos do gravador fracassado para ouvir fitas de música. Eles não pareciam se importar com o fato de o aparelho não poder gravar. Só gostavam de andar por aí ouvindo suas músicas favoritas. Então surgiu a ideia imaginativa que fez toda a diferença. Ibuka lembrou que outra divisão estava trabalhando em fones de ouvidos leves. Esse foi o flash. A imaginação de Ibuka fez a conexão que os outros engenheiros não tinham feito. Na opinião de Ibuka, eles não haviam projetado um gravador, que deu errado, mas criado um reprodutor estéreo particular, bem sucedido. Adicionaram os fones de ouvido, chamaram de Walkman e revolucionaram o negócio da música e a indústria eletrônica. Clarence Saunders era funcionário de um pequeno varejo no sul. Um dia estava de pé com uma bandeja nas mãos, esperando sua vez em uma lanchonete. Ele nunca tinha ganhado mais de $20 por semana. Antes disso, e ninguém jamais havia notado nele alguma coisa que indicasse habilidade em comum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava na fila. Algo que fez sua imaginação funcionar. Ele teve a ideia de que aquele mesmo conceito de autoatendimento também funcionaria no mercadinho. Clarence Saunders levou a ideia para o café. Naturalmente, o chefe disse que ele estava louco. Então Saunders largou o emprego, fez o que precisava fazer para levantar o dinheiro e abriu a primeira mercearia self-service. Chamou de Piggly Wiggly. E Clarence Saunders, o funcionário de mercearia que ganhava $20 por semana, rapidamente se tornou um multimilionário dono de uma cadeia de mercearias dos Estados Unidos. Sylvan Goldman era dono de várias lojas Piggly Wiggly em Oklahoma, e como qualquer bom empresário, passava muito tempo observando os clientes andando pelos corredores, colocando seus produtos em cestas ou sacolas de compras. Uma noite, ao tentar descobrir como fazer os clientes comprarem mais em cada visita, ele deu por si
olhando para uma cesta sobre o assento de uma cadeira dobrável de madeira. Eureka! Chamou seu mecânico, Fred Young. Colocaram rodas nas extremidades inferiores das pernas das cadeiras. Adicionaram outra cesta debaixo do assento e assim nasceu o carrinho de compras. No momento em que preparamos esta edição para a publicação, existem cerca de 35 milhões de carrinhos de compra nos Estados Unidos, e em torno de 1,25 milhões de carrinhos novos são vendidos a cada ano. Thomas Steinberg, também mencionamos anteriormente, era outro executivo de supermercado que observava os clientes enquanto faziam compras. Naquele momento, os carrinhos de compras estavam bem estabelecidos nos supermercados, e foi vendo seus clientes empurrando carrinhos para cima e para baixo pelos corredores que ele teve seu flash de inspiração. Ficou tão seguro da ideia que convenceu outro executivo de supermercado, Leo Kahn, a se juntar a ele. Juntos pegaram o conceito de supermercado e o aplicaram à venda de material de escritório. Em 1986, abriram sua primeira loja em Brighton, Massachusetts. Chamaram-na de Staples. Em 1989, abriram o capital da empresa e 10 anos depois, havia mais de 1.000 lojas da Staples com receitas acima de 7 bilhões de dólares. Vamos concluir este comentário com outro conjunto de histórias relacionadas que mostram que às vezes a parte mais imaginativa do marketing é o timing. Se você fosse fazer compras no final do século XIX, normalmente teria que interagir com um comerciante, que pegaria as mercadorias em prateleiras atrás do balcão. Na década de 1870, os preços fixos começavam a ser usados pelos lojistas. Os comerciantes experimentavam a ideia, usando uma tabela de mercadorias que tinham todas o mesmo preço, geralmente 5 centavos. Frank Winfield Woolworth era funcionário de um armazém e convenceu o proprietário a deixá-lo tentar a ideia da tabela de 5 centavos. Embora tenha funcionado, o proprietário não ficou impressionado. Assim, Woolworth pegou $350 emprestado de seu chefe e em 1879 abriu sua primeira loja 5 cents, em Utica, Nova York. Era uma loja inteira cheia de produtos onde tudo custava um níquel. Um ano depois ele tinha 4 lojas, e a quarta em Lancaster, Pensilvânia, foi a primeira que ele chamou de F.W. Woolworth's 5 and 10 Cent Stores. 20 anos depois eram 238 lojas. Na época da sua morte, em 1919, eram mais de 1.000 endereços da F.W. Woolworth. Ele havia estabelecido a primeira rede nacional de lojas de variedades e construído o prédio mais alto da cidade de Nova York para instalar a sua sede. A empresa de Woolworth permaneceu fiel à ideia original e não comercializou nenhuma mercadoria que custasse mais de 10 centavos até 1932, quando o maior preço foi aumentado para 20 centavos. Mas, à medida que os tempos mudaram, o preço fixo foi derrubado. As mercadorias se tornaram mais variadas e a empresa continuou crescendo até ter mais de 8.000 lojas em todo o mundo, vendendo de tudo, desde aviamentos até utensílios domésticos e móveis. Então, nos anos de 1960 e 1970, algo começou a acontecer. O estado de espírito dos Estados Unidos estava mudando, mas as lojas Woolworth não. Foi quando Sam Walton abriu o primeiro Walmart em Roger, Arkansas, em 1962. Walton entrou no ramo do varejo depois da Segunda Guerra Mundial, quando seu sogro emprestou a ele o dinheiro para comprar uma franquia da loja Butler Brothers em Bentonville, Arkansas, em 1962. Sam e seu irmão Bud tinham 16 lojas de variedades em Arkansas, Missouri e Kansas. Foi nessas lojas que Sam Walton começou a adicionar o ingrediente mágico da imaginação. Além do faro para promoção, Sam tentou novas formas de vender produtos domésticos e mercadorias, em geral no varejo. Ele insistia em interiores limpos e bem iluminados e introduziu o conceito de self-service, com corredores largos o bastante para carrinhos de compras e balcões de checkout na frente da loja. Também começou a comprar diretamente dos fabricantes
e criou planos de participação nos lucros que mantinham sua família de funcionários leal, trabalhadora e prestativa. Em 1962, Walton incorporou essas e outras ideias imaginativas quando abriu sua primeira loja, que chamou de Walmart. A magia básica era vender produtos de marca por preços mais baixos que os de mercado, mas também havia magia em como ele mantinha um clima amistoso de cidadezinha natal em sua loja, embora ela fosse o que agora chamamos de mega loja. A loja Walmart de Sam Walton foi um sucesso, então ele continuou construindo e abrindo mais delas, primeiro em pequenas cidades e áreas rurais, depois em cidades maiores, depois nas grandes cidades, e não demorou muito para ter uma rede nacional. Em 1992, quando Sam Walton morreu, havia mais de 1.700 lojas Walmart. A rede era a maior varejista do país, empregava mais de 600 mil pessoas, e Sam Walton era o homem mais rico dos Estados Unidos. Em 2003, havia mais de 3.200 lojas nos Estados Unidos e mais de 1.100 em outros países. A empresa empregava mais de 1.300.000 funcionários em todo o mundo e atendia mais de 1 milhão de clientes por semana. Durante esse processo, a Woolworth e outras empresas varejistas mais antigas, como a Gressing, tentaram entrar nesse bonde com suas lojas Walco e Kmart, mas não conseguiram acertar. Elas haviam renunciado à antiga identidade de 5 e 10 centavos para se tornar varejistas de generalidades a preços mais altos. E quando a Walmart chegou e redefiniu essa parte do mercado, os demais pareciam ter esgotado o tipo de imaginação que haviam tido no começo. E é aqui que a história muda de direção. David Gold administrava uma loja de bebidas que havia herdado do pai. Ele percebeu que sempre que expunha itens de 99 centavos, a mercadoria era vendida mais rapidamente do que qualquer outro produto com outro preço baixo. Ele decidiu abrir uma loja chamada The 99 Cents One Stores, onde tudo seria vendido por 99 centavos. Parece familiar a ideia imaginativa de Frank Woolworth, em 1879, que havia sido abandonada pela rede de mesmo nome nos anos de 1940 e 50, em 1982 levava uma nova injeção de imaginação de David Gold. Como de costume, amigos e familiares disseram que ele estava louco, mas David Gold procurou fornecedores que vendessem produtos fora de linha ou excedentes de produção por um preço suficientemente baixo para ele poder oferecê-los ao público por 99 centavos. Ele os encontrou, e encontrou até todo tipo de produtos de marca, de hardware a meia calça, produtos de limpeza, óleo de motor, utensílios de cozinha, cosméticos eletrônicos, brinquedos, produtos enlatados, alimentos congelados, biscoitos, frutas frescas, até alimentos gourmet. Mais de 5.000 que ele poderia vender por 99 centavos e ainda ter lucro. David Gold abriu sua primeira loja de corredores largos, bem iluminada, de cores vivas, verde e fúcsia, em Inglewood, Califórnia, em 1982. Em 2003, ele tinha 142 lojas na Califórnia, Nevada e Arizona e era relacionado pela Forbes 400 como dono de uma fortuna pessoal estimada em mais de 650 milhões de dólares. Como Napoleon Hill escreveu em O Manuscrito Original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill sobre a criação da Piggly Wiggly, onde nessa história você vê a menor indicação de algo que não poderia repetir. O plano que rendeu milhões de dólares para o seu criador era uma ideia muito simples que qualquer um poderia ter adotado, mas que exigia uma imaginação considerável para ser posta em prática. Quanto mais simples e facilmente adaptada é uma ideia, maior é o seu valor, já que ninguém está procurando ideias que sejam muito detalhadas ou, de alguma forma, complicadas. Não há preço padrão para ideias. O criador da ideia define seu preço,
e se for esperto, o alcança. A história de praticamente todas as grandes fortunas começa no dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se juntam e trabalham em harmonia. Carnegie cercou-se de homens que podiam fazer o que ele não sabia fazer, homens que criavam ideias e homens que colocavam as ideias em prática. E foi isso que fez dele e outros homens fabulosamente ricos. Milhões de pessoas vivem esperando brechas favoráveis. Talvez uma brecha favorável possa proporcionar uma oportunidade. Mas o plano mais seguro é não depender da sorte. Foi uma brecha favorável que proporcionou a maior oportunidade da minha vida. Mas mais de 20 anos de esforço decidido foram dedicados a essa oportunidade antes que ela se tornasse um bem. A brecha foi a minha boa sorte de conhecer e conquistar a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios de realização em uma filosofia de sucesso. Milhões de pessoas se beneficiaram com as descobertas feitas nos anos de pesquisa, e fortunas foram acumuladas por meio da aplicação da filosofia. O começo foi simples, era uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. A brecha favorável surgiu por intermédio de Carnegie. Mas o que dizer da determinação, da definição de objetivo, do desejo de atingir o objetivo e do esforço persistente em todos esses anos de pesquisa? Não foi um desejo comum que sobreviveu ao desapontamento, ao desânimo, à derrota temporária, à crítica e à constante lembrança de que estava desperdiçando meu tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando a ideia foi plantada em minha mente por Carnegie, ela foi nutrida e persuadida e incentivada a permanecer viva. Gradualmente a ideia tornou-se um gigante, com força própria e me nutriu, persuadiu e conduziu. As ideias são assim. Primeiro você dá vida, ação e orientação a elas. Depois elas adquirem uma força própria e superam toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que os cérebros de onde nascem. Elas têm o poder de continuar vivas depois de o cérebro que as criou já ter voltado ao pó. Conte ao mundo o que você pretende fazer, mas antes, mostre.